Bom dia, queridos amigos, convidados, irmãos em Cristo. Hoje o Senhor colocou no meu coração o desejo de estar falando sobre José. Mas antes, vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder estar falando da Tua palavra, Senhor. Prepara cada coração para estar escutando a Tua mensagem, Senhor. Usa a minha boca, Deus, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou pedir a todos para estar abrindo a Bíblia em Gênesis 37, versículo de 1 a 4. Vou esperar um pouquinho. Enquanto os irmãos estão procurando, eu queria dizer que a palavra do Senhor diz em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente não ler somente o Novo Testamento. É importante que a gente leia também o Antigo Testamento, porque a Bíblia toda se encaixa. É começo, meio e fim, se encaixando para o propósito final de Deus. E se a gente ler só o Novo Testamento, tem muita coisa que tem no Antigo Testamento que a pessoa não vai entender com completa clareza. Por isso que é importante ler a Bíblia toda. Nós sabemos que nós não estamos mais no tempo da lei, como era o Antigo Testamento. Nós estamos no tempo da graça. Quer dizer que quando Jesus morreu por nós na cruz, ele pagou o preço de todos os nossos pecados, através do seu sangue ali derramado na cruz. Então, nós sabemos que a salvação é de graça. Na lei, antigamente, o que acontecia? Quando a pessoa pecava, tinha que pegar um animalzinho, um cordeirinho sem mancha e fazer um sacrifício. Mas depois que Jesus morreu por nós, esse sacrifício foi feito através da vida de Jesus. Então, só para esclarecer aqui para algumas pessoas que podem ser nossos amigos convidados e não estão, assim, sabendo essa parte, assim, da Bíblia. Ou não compreenderam ainda essa parte. Então, é assim que a gente passa a ter a noção sobre o maravilhoso plano de salvação de Deus, que ele começou a realizar em Jesus e cujo desenrolar em direção ao cumprimento do que há na Bíblia, podemos ver também em nossos dias. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia toda. Então, vamos ao texto? Todos já abriram? Amém? Gênesis 37, de 1 a 4. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José
que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Então, a gente vê que Jacó, só relembrando rapidamente a história, Jacó, ele saiu da casa do pai dele e foi para a casa de um parente dele em um outro lugar. E nesse lugar ele conheceu as duas filhas de Labão, que era Raquel e Lia. E ele se apaixonou por Raquel. Só que quando ele foi casar com Raquel, o que aconteceu? O pai dela enganou ele e casou a filha mais velha, que era Lia. Então, quando ele acordou, ele se viu enganado, então ele foi e quis, ficou muito aborrecido. Então, Labão foi e ofereceu a ele para trabalhar para ele mais 7 anos, e dali ele poderia casar com a mulher que ele amava, que era Raquel. E nisso, ele foi tendo filhos, né? Foi tendo filhos com Lia e Raquel não conseguia engravidar. E foi passando muito tempo. E na velhice já, a Raquel engravidou. Ela teve José e teve Benjamim. E nisso, né, o ciúme entre os irmãos ia crescendo. Mas não só porque não amava, porque era o filho da velhice dele. Ele amava porque José, todas as vezes que acontecia alguma coisa de ruim com seus irmãos, José ia e contava para ele. Então, ele ficava íntimo do pai. É um retrato de como Deus quer que nós sejamos íntimos dele. Então, José não apenas contava as maldades que os irmãos faziam quando faziam coisa errada, tanto é que os irmãos, quando José estava perto, eles se seguravam para não fazer algo que sabia que José ia contar para o pai. E não é assim que acontece com a gente muitas vezes. Não é assim que às vezes a consciência parece que só pesa quando tem alguém que poderia contar alguma coisa para alguém. Não sei se os irmãos estão conseguindo me entender. Porque Deus está em todo lugar, Deus está vendo todas as coisas. E nós não podemos ser omissos, porque Deus vê todas as coisas. Não podemos fingir para Deus, e a nossa consciência precisa estar limpa diante de Deus, não só exteriormente para outras pessoas, mas diante de Deus, porque Deus conhece nosso coração, Deus sonda nosso coração. E José, ele é uma representação de Jesus. José passou por várias coisas, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos tinham muita raiva dele e os irmãos ficavam enciumados, né? E eles até que venderam
né, José, e José foi para o Egito, e ele tinha, José tinha uma coisa muito forte dentro dele, que era obediência. Ele tinha obediência ao pai dele e obediência a Deus. Jesus não tinha morrido ainda naquele tempo. José era a figura de Jesus. Jesus também foi traído, foi desprezado pelos seus, né? A Bíblia fala, veio para os seus e os seus não o receberam. Então, ele foi traído, vendido, foi desprezado, foi humilhado, de tudo ele suportou, né, por nós. E a nossa fé, ela não pode se apoiar em sabedoria humana. Nossa fé precisa ser apoiada em Deus. A vida dele era uma vida profética, preparada por Deus. Quando estudamos a vida de José, nós percebemos que Deus não preparou apenas para interpretar sonhos, porque nós sabemos que quando José começou a falar dos sonhos dele, o que aconteceu? Os irmãos ficavam com mais raiva ainda, né? E José, Deus não preparou ele só para falar com as pessoas dos sonhos. E, de uma certa forma, José, ele também se gabava, né? Ele se gabava desses sonhos. E nós, muitas vezes, fazemos coisas que desagradam a Deus, desagradam as pessoas ao redor. Às vezes a gente se altera, né? Muitas pessoas se alteram, se colocam em primeiro lugar, não conseguem ter regras, obedecer regras. Se não consegue obedecer regras do ser humano, quanto mais as regras de Deus que requer renúncia. A vida do cristão não é fácil, requer muita renúncia. Renúncia, mas o verdadeiro cristão não renuncia com tristeza no coração. O verdadeiro cristão renuncia por amor a Deus. Então, nós percebemos que Deus não preparou apenas José para interpretar sonhos, mas para viver uma vida que apontava para Cristo. José foi amado por seu pai, rejeitado pelos seus irmãos, lançado na cisterna, vendido como escravo, preso injustamente. E depois ele foi exaltado no Egito, no trono do Egito. Tudo isso anunciava de forma profética a vida de Jesus. Jesus foi rejeitado pelos homens, humilhado, morto e depois exaltado à destra do Pai. O livro mostra que uma vida profética tal não é ter apenas sonhos e revelações. Hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas falando que tem sonhos, revelações, e algumas realmente são verdadeiras e outras não são verdadeiras. Então é preciso a gente ter muito cuidado. A Bíblia fala que no fim dos tempos muitos teriam sonhos, visões, e nós temos percebido, né, quanta coisa tem ocorrido e que como Jesus está próximo, né, de vir buscar a sua igreja. E a vida profética,
é muito mais do que isso. É permitir que Deus molde o nosso caráter. José passou por provas, renúncias, sofrimento e humilhação. A palavra do Senhor o provou e o preparou até que chegasse o cumprimento da sua promessa. Outro ensinamento é que José tinha uma vida de Deus. A origem da sua força estava em seu relacionamento com o Pai. O texto explica que Deus deseja filhos que sejam semelhantes a Jesus, comprometidos com a justiça, com a santidade, com amor, com a obediência. O novo nascimento transforma primeiro o espírito, à medida que nos rendemos a Cristo. O Espírito Santo vai transformando também nossa alma e nosso caráter. E eu quero falar com vocês também que Deus procura pessoas cuja vida Ele possa transformar. Deus não tem apenas o grande desejo de que cheguemos ao céu, mas que antes disso o seu nome seja engrandecido através da revelação do seu Filho Jesus em seus filhos e através dos seus filhos. Então, não adianta a gente falar que a gente é isso ou aquilo, mas se a gente realmente não for, porque as pessoas observam a nossa volta, né? As pessoas veem e mesmo quando não vê, Deus está vendo. A gente precisa ver se quando a gente olha para os nossos irmãos em Cristo, para nós mesmos, nós podemos enxergar Jesus. Ou nós estamos enxergando egos, falsidade. O que nós temos visto ao nosso redor, das nossas igrejas? O que nós temos visto? É uma coisa para se refletir, né? José, assim como Jesus, ele percorreu um caminho de morte, né? A morte espiritual, que é aquela mudança, né? Quando a gente morre para o pecado e vive para Jesus. Então, vou ler um versículo que fala, o apóstolo Paulo diz claramente: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, de 10 a 11. Levando sempre o nosso corpo o morrer de Jesus. Isso é ter uma vida que agrada a Deus. Apesar de que José não conheceu Jesus, porque Jesus veio depois, em sua vida podemos reconhecer Jesus. O Salmo 105, de 17 a 19, mostra claramente o plano de Deus para a vida de José. Diz assim: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Isto é a sua morte. Essa parte aqui que representa. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Mas tem uma outra versão também que diz assim: a palavra do Senhor o provou. Então, este era o alvo.
E o que é a palavra do Senhor? A Bíblia? Sim, porém é algo mais profundo ainda. O Verbo que habitou entre nós. Que Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra do Senhor provou, isso é o que Deus deseja ver na sua e na minha vida. Quando Ele nos prepara para seguirmos o caminho da morte, somos provados por Jesus. E seu caráter molda o nosso. Abençoados são aqueles que têm esse caráter, o caráter de Jesus. José era um desses homens abençoados. Nós também somos. Nós temos o caráter de Jesus. Nós temos tido o caráter de Jesus. A vida de José era uma vida de Deus. Uma pessoa pode até ser bênção para os outros, mas se ela não refletir a vida de Cristo em sua vida, então ela não possui origem divina. Usando a linguagem bíblica, quer dizer, ela não é nascida de Deus, porque a palavra de Deus fala, né, que existem criaturas e filhos de Deus. Todos foram criados por Deus, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. As pessoas que são nascidas de Deus procuram ter uma vida santa, de santificação. Nascido de Deus, às vezes as pessoas falam assim, mas como que é isso? Como me santificar é um alto padrão? Eu não consigo. E realmente nós não conseguimos com a nossa força. Nós só conseguimos se a gente tiver intimidade com o Pai. Assim como José fazia. José não aceitava as coisas ruins que os irmãos faziam. Ele não aceitava a injustiça. E quantas coisas a gente vê, às vezes por uma educação que a gente teve desde a infância. E a gente pensa assim, não vou fazer isso não, vou arrumar problema. Mas Deus requer de nós um posicionamento. E eu falo isso, queridos, com muita dificuldade. Eu tenho essa dificuldade, posicionamento. Não de posicionamento Jesus, não. Jesus é a minha prioridade. Eu digo posicionamento nas coisas da vida. Eu tenho essa dificuldade de discernir, às vezes, algumas coisas. Como dizem, pescar. Pescar algumas coisas. E outras coisas eu já tenho muita clareza. Porque é Deus que dá essa clareza pra gente, né? Deus que ilumina a nossa mente. Quando a gente busca nele, a gente quer servir a ele de corpo, alma e espírito. Né? A gente precisa, na verdade. Deus nos prova a todo momento. E às vezes é muito difícil renunciar a algumas coisas. Coisas que a gente aprendeu desde a infância. Eu sempre, por exemplo, fui muito tímida. E às vezes a pessoa que é muito tímida se permite, né, que algumas pessoas falem, né, o que deve ou não fazer segundo aquela pessoa.
mais se esquece que nós somos seres humanos, somos livres, livres em Jesus, né? E nós precisamos tomar um posicionamento mais sério ainda. E quando algumas pessoas às vezes falam que não podemos pecar, né? Algumas pessoas acham muito difícil. Ah, mas esse pessoal da igreja não pode fazer nada. Mas quando a gente nasce de novo, a gente não tem vontade, né? Deus tira essa vontade da carne para muitas coisas. Outras coisas nós vamos lutar até Jesus voltar. E como nós somos corpo, alma e espírito, a carne, né, que é o corpo, ainda vai ter essas lutas quando a gente estiver nessa terra. Mas o nosso espírito precisa estar pronto. Se Jesus voltar hoje, nós estamos prontos para encontrar com Jesus, encontrar com Deus, o nosso Criador. Será que nós estamos prontos? O que falta? O que falta a gente se preparar? Às vezes a gente sabe o que falta, mas a gente não quer fazer. Às vezes nós temos aquele pecado de estimação que a gente não quer abrir mão dele, né? É uma luta. A luta é constante, mas nós precisamos aprender a renunciar. Eu queria ter muitas coisas para falar sobre José e para falar sobre como Deus agiu na vida de José, tirou ele de várias situações terríveis e ajudou ele a ser quem ele foi. Foi José que, depois de interpretar, né, o sonho do faraó, eu não sei se é faraó ou se é o rei. Peraí, vou dar uma olhadinha aqui para me falar. Depois de ele interpretar o sonho, ele foi visto de uma outra forma. É faraó mesmo, tá certo. Então, o que aconteceu? Então, depois que José foi levado do Egito, foi levado para o Egito, o que aconteceu? Aconteceram várias coisas e ele acabou sendo preso, mas foi preso injustamente, porque uma mulher tentou ele e ele fugiu, né? E ela inventou mentiras dele e ele acabou sendo preso. Depois disso, o que aconteceu? O faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar aqueles sonhos do faraó. Então, José, lembraram de José, né? E José interpretou o sonho do faraó. O faraó sonhou que umas vacas muito gordas, 7 vacas muito gordas, eram engolidas por vacas magras. Olha só. Geralmente teria que ser o contrário, né? Que a vaca tá magrinha, a gorda ia conseguir abrir um bocão e engolir ela, mas foi o contrário. E também sonhou que com as espigas,
né? Umas espigas grandes, né? Cheias e saudáveis, eram consumidos pelas 7 espigas secas e queimadas. Então, nenhum sábio conseguia entender isso, mas José, ele entendeu, interpretou o sonho. Então, Deus já tinha um propósito com ele, né? Desde lá quando era menor, né? Que ele foi tendo aqueles sonhos. Deus já estava preparando ele para chegar nesse determinado tempo. E assim Deus faz com a gente. Às vezes a gente não entende algumas coisas ruins que acontecem com a gente. A gente pensa que é o fim, acabou. Não. É só uma preparação. E é por isso que a gente tem que se manter firme. Às vezes dói. É uma luta renunciar à nossa vontade. Deus fala assim, vem para cá, a gente quer ir para lá, né? Que a gente acha que para lá, nos nossos olhos humanos, tá certo, né? Mas Deus vê lá na frente, Deus vê o nosso futuro. Então ele sabe que... E às vezes ele usa tantos meios para levar a gente para aquele lugar e a gente tema, a gente quebra a cara, a gente sofre, às vezes até por inocência, mas não é uma desculpa. Por quê? Porque Deus fala através da palavra, fala conosco através de sonhos. Deus fala com o seu povo. Se o povo estiver buscando a Deus, Deus fala, Deus mostra. Mas às vezes ou a gente fica cego, que o inimigo também cega a gente. A gente não pode se permitir, né, ser enganado pelo inimigo das nossas almas. E o que aconteceu? Nenhum sábio, voltando, né, para a história, nenhum sábio conseguiu entender aqueles sonhos. Mas Deus revelou o significado para José. José explicou que haveria 7 anos de grande fartura, seguidos de 7 anos de fome severa. Porém, Deus não mostrou apenas o problema, Deus mostrou a solução. José orientou que durante o tempo da abundância, que tivesse muita fartura, que fossem armazenados alimentos, para que houvesse provisão no tempo de escassez. Graças à obediência à revelação de Deus, o Egito foi preservado e muitas nações foram salvas da fome. Então, a gente recorda, né, que inclusive o pai de José achou que ele estava morto, né? Que os irmãos mentiram quando venderam ele, né? E nisso, onde é que eles tiveram que buscar comida? Lá no Egito. E quem era o governador? José. E nisso, né? Tem toda uma história. Depois vocês leiam Gênesis, essa parte do sonho, que ele interpreta o sonho de Faraó, é o capítulo 41. Depois vocês continuem lendo, quem ainda não leu, né? Que vocês vão ver tudo o que está acontecendo. É uma história muito bonita, muito profunda, fala muito com a gente. Vocês continuem lendo, é muito bom ler a palavra de Deus, aprender, né? Como é bom. E a gente vê que o pai dele e os irmãos, e a família dos irmãos, a família do pai, né, que ele tinha outras esposas, eles estavam em tempo de fome, então eles tinham que ir lá no Egito pegar essa comida. Então, vocês leem depois direitinho, porque tem muita coisa que acontece, né? E eu queria dizer
que Deus tocou no meu coração, porque Deus, ele continua falando com seus filhos. Quando Deus revela alguma coisa, não é para gerar medo, não é para gerar ansiedade, mas muitas vezes é para a gente se preparar, corrigir, ser fortalecido, conduzir, né, as pessoas da nossa família, amigos, vizinhos, orientar. Então, quando eu meditava nessa passagem, em tudo que Deus fez na vida de José, eu me lembrei de um sonho que eu tive há muito tempo. Eu sei que algumas pessoas não acreditam em sonhos e revelações, além da Bíblia. E eu não quero me colocar acima da palavra de Deus. Mas as pessoas que me conhecem de perto sabem que Deus fala muito comigo através de sonhos. E eu gostaria de testemunhar aquilo que eu senti, que Deus ministrou ao meu coração. E gostaria de falar esse sonho para vocês. Esse sonho eu tive, foi no tempo da pandemia. E eu só contei esse sonho para as pessoas de casa, minhas filhas, meu marido, que eu me lembre só, para meus genros, né? E eu não gosto de ficar contando assim, porque não quero que as pessoas achem que eu tô achando que eu sou a mais alguma coisa. E não é isso. Eu tô aqui contando para vocês com temor, né? E porque eu sinto de Deus que é a hora de estar contando esse sonho. Diante de muitas coisas que eu tenho visto, né? Eu sinto que é o momento. Naquela época que eu sonhei, eu achava que era para aquele momento. E o tempo foi passando, mas eu nunca esqueci esse sonho. Então, eu sei que é Deus mesmo falando comigo. O que acontece? No tempo da pandemia, eu tive alguns sonhos. E hoje eu vou contar um desses sonhos para vocês. Eu sonhei que estava um ambiente, que eu estava em Itaperuna, um ambiente muito sujo, escuro, não tinha muitas casas vazias, não tinha muitas pessoas. E é por isso que eu associei a pandemia, porque estava morrendo muita gente e eu achei que era para aquele tempo. E o que acontece? Eu me lembro que eu via umas mesinhas simples de tábua perto de onde eu morava, na rua assim, e com alguns legumes. Tinha assim uma cenoura, mas tudo assim, não estava bom, não era tudo pouco. Vamos supor assim, uma cenoura, batata, um jiló, alguma coisa assim, mas pouquíssimo. E tinha várias pessoas ao redor, assim, aquela tábua feita assim, você vê que foi feita assim de última hora e improvisada, que eu quero dizer. E tinha nem muitas não, mas tinha algumas pessoas ao seu redor, olhando, assim, aí eu tive aquela sensação que não tinha como comprar, e eu consegui com isso um ovo, até trouxe para vocês, olha só que eu consegui um ovo e uma batata, para vocês verem como que era escasso. E tava eu e minhas filhas. Os rapazes da família, eu vi que tava lá assim olhando, mas nós três,
A gente conseguiu. O que a gente ia fazer? A gente ia dividir isso entre nós três. E eles iam lá comprar algo para dividir entre eles também. Só que nisso, quando a gente estava andando, eu ia para casa da minha mãe e, na verdade, eu não ia para casa da minha mãe ainda. A gente vinha pro lado de cá, pro outro lado. Só que ali tinha umas pessoas encostadas. É como se tivesse carro do lado de cá e carro do lado de cá. E tinha umas pessoas, uns homens, encostados aqui e uns homens aqui. Mas os carros estavam tudo destruído, tá assim, velho. E eles estavam armados, com armas mesmo, assim, né? Revólver não, aquelas armas grandes, tudo sujo e com cachorro também. E eles eram muito, assim, irreverentes, sabe? Assim, rindo, com a risadaiada alta, assim. Você vê que não tinha respeito. Aí eles viram a gente. Nisso que eles viram a gente resolveu retornar. Que a gente ia passar no meio deles. E a gente ia retornar. Na hora que a gente viu, a gente despistou, fomos voltando. Eu e minhas duas filhas. E a gente foi em sentido a casa da minha mãe. E a gente escutou eles. Ah, vão lá, elas estão com comida. E vinha atrás da gente. No sonho, elas eram crianças. Mas elas, assim, no tempo que eu sonhei, elas não eram crianças. Mas no sonho, elas eram crianças ainda. E aí a gente foi no banheiro da minha mãe. A gente entrou. Aqueles cachorros, né? Então não tinha nada, sabe? As casas, tudo. A gente foi tentando entrar em várias casas, porque tava tudo aberto, tudo abandonado, não tinha ninguém morando. Aí eu achei que, devido à pandemia, né, muita gente tinha morrido. Eu falei assim, nossa, vai destruir assim, a cidade, vai ter tanta morte assim. E aí a gente conseguiu entrar pra dentro do box da minha mãe. E no box tinha um negocinho assim no alto, tipo uma prateleirinha. Mas, na verdade, no box da minha mãe não tem isso. Foi só no sonho. Tinha uma prateleirinha. E eu fui e coloquei o ovo e a batata nessa prateleirinha. Uma prateleirinha pequenininha assim. E vi os cachorros, uma aflição. Falei, Senhor, ajuda a gente, Senhor. A gente tá com tanta fome. Ah, meu Deus, não deixe que eles vejam essa batata, esse ovo, não. E aí chegaram, e aí, o que vocês têm aí? O que tem escondido? E eu aflita. Sabe que mãe fica aflita. Eu aflita com medo de fazerem ruindade com os meninos. E aí eu fui, a gente ficou assim olhando, os cachorros cheirando a gente. Aí eles falaram assim, elas não tem nada não tem nada não, vambora. Mas uns homens assim, assim dava medo, sabe? As mulheres vão entender. Medo de fazer alguma covardia, sabe? Tanto na área física quanto na área sexual. Então, eu falei assim, meu Deus parece não, no sonho, Deus não fez ele ver aquela prateleira. E o cachorro não sentiu o cheiro de comida, de nada. Nem na minha mão, né? Porque eu tava andando com aquilo na mão, o cachorro ia sentir. E aí eu só lembro que eu acordei. Nossa, acordei aflita, achando que era para aquele tempo. E fui orando sobre isso, esperando. Eu tive outros sonhos também. E o que eu quero dizer para vocês é que
Deus falou, né, que no fim dos tempos muita coisa ia acontecer. Então, essa história de José, as renúncias que ele teve, isso falou muito comigo, porque também o posicionamento, né? Às vezes a gente fica em cima do muro, não quer magoar as pessoas que a gente ama, mas vai haver um momento que a gente vai precisar se posicionar contra o pecado, se posicionar contra a injustiça. Muitas coisas têm acontecido, né? E esses homens, por exemplo, me lembraram terroristas. Me lembraram essas coisas assim, que eu não quero ficar falando muito aqui, mas eu fiquei lembrando de alguns fatos que aconteceram quando houve aquele terrorismo lá, aquele ataque em Israel, né? As coisas que fizeram com as pessoas, mas o sonho foi antes, para não, né, ninguém achar que eu sonhei depois que fiquei impressionada. Não, o sonho foi antes, porque foi durante a pandemia. E o que eu queria deixar para os irmãos? Não é medo, né? Nem insegurança. A palavra é preparação. A primeira preparação é espiritual, né? É a certeza de que qualquer coisa que acontecer conosco, nós estamos seguros em Deus. Nosso corpo físico, ele vai acabar. Mas a nossa alma, nosso espírito, para onde vai? E eu já vi agora há pouco tempo na televisão falando que já estão preparando uma forma de no Brasil ser proibido de pregar a palavra. O cerco está fechando, né? Nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo. O cerco está fechando cada vez mais. Nós temos visto que vai chegar uma moeda, né, no Brasil, digital. Eles querem acabar com o dinheiro físico. Então, nós vamos ficar na mão do governo, né? E eu quero dizer aos irmãos que pode vir essa fome, né? E para os irmãos estarem se preparando também fisicamente. Eu sei que os amigos, né? Eu sei que às vezes a gente mal pode comprar o alimento, né? Para o mês todo, às vezes tem que comprar de 15 dias, semanalmente. E já tá, a coisa está ficando difícil, né? Para muitas pessoas. Mas eu sinto de Deus estar falando com vocês de comprar uma coisinha a mais. Eles estão falando agora sobre esse El Ninho, né? Que pode, né, destruir as colheitas. Então, não custa a gente se preparar de alguma forma, né? Comprar um saco de arroz a mais, deixar as coisas organizadas para pelo menos 3 meses, né? Caso falte alguma coisa. Mas, primeiramente, se preparar, porque muitas coisas estão surgindo. Nós não podemos ficar em cima do muro. Agora é a hora da prova final, né? Não podemos negar Jesus de forma alguma. E que a palavra de Deus possa, que o Espírito Santo do Senhor possa completar, né? O que eu posso ter esquecido de falar, mas uma coisa é certa.
vamos nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Criador, né? Não vou entrar aqui no mérito de pessoas que acreditam que Jesus volta antes do anticristo surgir. Algumas pessoas acreditam que volta no meio, outras pessoas acreditam que os cristãos vão passar pela grande tribulação. Não quero entrar nesse mérito aqui. Isso aí seria um estudo, né? Um estudo bíblico para um outro dia. Mas vamos nos preparar. As coisas estão caminhando. Procure se informar sobre as coisas, né? Lê a palavra, lê na palavra. E isso tudo que tem acontecido, todas as catástrofes, a gente vê que, como a Bíblia fala, né? Que a dor do parto está se apertando. A Bíblia fala que haveria, né, uma grande tribulação sobre a Terra. Muitas coisas vão acontecer no planeta, na Terra, desastres naturais, né, climáticos, né, sobrenaturais, né, também, que a gente viria coisas no céu. Cuidado com o engano que está vindo. Não há outro caminho senão Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cuidado com o engano que está vindo, que estão querendo enfiar para nós goela abaixo. Cuidado sobre falar que existe ETs, essas coisas assim. Cuidado. Muita coisa que parece que não é. Então, queridos, firme na palavra de Deus, leia enquanto a gente pode ler, vamos ler, porque está chegando o tempo que a gente não vai ter mais a Bíblia em nossas mãos. Que a palavra de Deus possa ficar firmada na nossa mente e no nosso coração, para que a gente seja fortalecido pelo Senhor. Quando não tiver essas folhas, esse livro na nossa mão, que ela possa ficar gravada na nossa mente, no nosso coração, para a gente não desviar da palavra de Deus. Então é isso que eu queria deixar para vocês. E vamos estar orando que o Senhor Deus possa estar falando em cada coração. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, queremos te pedir e agradecer, Senhor, por esse momento de intensa comunhão com o Senhor. Queremos te pedir que continue falando nos nossos corações, Senhor. Não só hoje, no decorrer desse dia, mas durante toda a semana e daqui para frente, Senhor. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos olhos, nos prepara, Senhor. E te pedimos que nosso domingo possa ser um domingo muito abençoado, especial. Queremos te pedir pela nossa semana, pelas nossas famílias, por aqueles que ainda não compreenderam o teu plano de salvação. Nós vivemos num mundo que tudo a gente tem que comprar. E quando a gente ganha um presente, que foi o sacrifício de Jesus na cruz por nós, a salvação que Ele proporcionou através do seu sangue na cruz, a salvação é de graça. Como é difícil para muitas pessoas entender que a salvação é de graça. Então nós te pedimos, Senhor, todas as pessoas que nós amamos, te pedimos que para os nossos amigos, nossa família, nossos vizinhos, Senhor, que eles possam todos conhecer a verdade e não rejeitar, Senhor. Há tempo, Senhor, posso conhecer a verdade há tempo.
que nós te pedimos. Em nome de Jesus, abençoa todos os ouvintes, todos os nossos irmãos em Cristo, no mundo todo, Senhor. Queremos te pedir também pela Venezuela, Senhor, meu Deus. Queremos te pedir por aquele povo, Senhor. Quanta coisa nós temos visto. Oh, Deus. Como aquele povo está sofrendo. Esses dias ali debaixo daqueles escombros, Senhor. E o Senhor ainda tem um propósito para aquelas vidas que sobreviveram, Deus. Faça essas vidas valer a pena, Senhor. Senhor, leve pessoas até essas vidas, Senhor, para falar do teu amor, Deus. Move, Senhor, corações, Deus, para não dar somente coisas físicas que elas estão precisando, Senhor, mas dar a tua palavra, a tua palavra é vida, é cura, Senhor. Te peço que console, Senhor, as pessoas que perderam seus entes queridos. Console essas pessoas que estão trabalhando lá, Deus, por favor, porque não deve ser fácil ver essas coisas. O cheiro deve estar horrível, sabendo que tem muitas pessoas mortas ali, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia desse povo, Senhor. Te peço para os missionários, Senhor, que estão no mundo todo, Deus, passando por tanta coisa, Senhor. E nós, às vezes, estamos aqui, podendo ler a tua palavra, Senhor. E quantas vezes nós não lemos, Senhor, colocamos outras coisas em primeiro lugar, Deus. Nós sentimos que chegou o momento do Senhor nos provar e que nós possamos passar nessa prova, Deus, para estar junto com o Senhor. Nós pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe todos vocês.